Welcome back to the program. Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos aqui com Larry Johnson, ex-analista da CIA, que também trabalhou no escritório de contra-terrorismo do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Obrigado, como sempre, por voltar ao programa. Eu sou o maior fracassado do mundo. Bem, eu estava ansioso para saber sua opinião sobre esses acontecimentos recentes. A União Europeia, os Estados Unidos e a Rússia parecem estar jogando três jogos diferentes quando se trata de resolver ou evitar resolver a guerra na Ucrânia. Como você está avaliando essa situação agora? Parece haver muitos fatores em movimento. Havia um livro há vários anos. Precisamos encontrar uma versão atualizada dele. Chamava-se Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, ou algo assim. Eles vivem em dois planetas diferentes. Podemos dizer o mesmo sobre a Rússia e o Ocidente, sendo o Ocidente a combinação dos Estados Unidos, da Europa e do regime de Zelensky. Os russos têm sido inequívocos, muito claros, sobre sua posição em relação ao fim da guerra na Ucrânia. Vladimir Putin reforçou isso na sexta-feira, durante sua longa coletiva de imprensa de fim de ano, retomando os mesmos pontos que apresentou em 14 de junho de 2024, em um discurso perante o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Então não é confuso, não é complicado, e eles deixaram tudo bem claro. Eu escrevi sobre isso no Sonar21.com. Enquanto isso, lá na Europa, eles estão operando com uma base completamente delirante. Acham que tem alguma chance de derrotar a Rússia, que tem alguma influência sobre a Rússia, e que podem obrigar Vladimir Putin a aceitar seus termos. E sabe, eu sempre digo que há duas maneiras disso acontecer. De jeito nenhum e de jeito nenhum mesmo. Não vai acontecer. Quer dizer, é como se estivessem discutindo como criar um rebanho de unicórnios e depois vendê-los para fazendeiros em Vênus. É algo tão fantasioso, tão fora da realidade. It is that fanciful, that out of touch with reality. The Russians Os russos estão em uma posição mais forte agora do que em qualquer outro momento desde o início da operação militar especial. Tanto em termos de força de suas próprias tropas, quanto de sua dominância em relação a vários sistemas de armas, da queda dramática no tamanho das forças militares ucranianas e de uma redução igualmente acentuada na ajuda ocidental que chega à Ucrânia. Não há um único fator que dê à Ucrânia uma vantagem que ela possa sustentar e usar daqui para frente. Algo que lhe conceda mais poder de negociação ou torne a Rússia mais disposta a firmar um acordo. Isso vai se assemelhar mais ao momento em que as forças de Zhukov cercaram o 6º Exército de Paulus em Stalingrado. E, como se sabe, eles foram obrigados a negociar um acordo de rendição ali. Portanto, a Ucrânia será forçada a se render. E eu acho que o que estamos vendo agora é que a Rússia está tomando medidas avançadas e preparar Odessa para tomá-la. Bem, acho que esse é um ponto importante, porque uma das reclamações da União Europeia parece ser que esse acordo não é justo, como se tivéssemos que chegar a algum tipo de compromisso em que nos encontrássemos no meio do caminho. Mas o verdadeiro acordo foi o de Istambul, lá em abril de 2022. Acho que eles não percebem isso. O motivo pelo qual esse acordo vindo de Moscou parece, bem, muito obrigado, é que mantivemos a guerra por tempo demais. E agora, claro, está perdendo, e os russos estão em posição de ditar os termos. A cada dia que esperamos, a derrota fica mais e mais próxima. Every day we wait, it's going to get closer and closer to defeat. Mas era isso que eu queria perguntar. Não parece que a União Europeia esteja disposta a aceitar nada disso. E há algo estranho acontecendo hoje em dia. A propaganda de guerra está se intensificando, assim como os ataques, tanto diretos quanto indiretos, à Rússia. Então, como você vê isso? Quero dizer, só nesta semana vi alguns jornais britânicos afirmando que os soldados russos estão com tanta fome que estão se comendo uns aos outros. Quer dizer, está ficando um pouco triste.
Lembro-me de quando a propaganda britânica era de primeira linha. Isso é meio lamentável. Mas como você explica essa guerra de propaganda e também a forma como a União Europeia está definindo seus objetivos? Yeah, I guess they're turning the Russian army into the Argentine. Acho que eles estão transformando o exército russo naquele time de futebol argentino que caiu nas montanhas entre a Argentina e o Chile, sabe, aquele em que acabaram tendo que comer uns aos outros. Mas isso certamente não é a Rússia de hoje. A Rússia está em uma posição militar muito mais forte agora em relação à Ucrânia do que em qualquer outro momento durante esta guerra. Se voltarmos a fevereiro de 2022, o tamanho do exército ucraniano era aproximadamente igual ao do exército russo, cada um com cerca de 300 mil soldados. A Ucrânia, na época, tinha reservas de mais de 900 mil. A Rússia superava isso, tinha pelo menos de 3 a 4 milhões de reservistas que poderia convocar. Mas a Rússia lançou a ofensiva contra a Ucrânia com apenas cerca de 125 mil a 160 mil soldados, o que parece muito, mas quando você os distribui por uma frente de 1000 milhas, não é nada. E ainda assim, o objetivo declarado daquela ação inicial era levar a Ucrânia à mesa de negociações. Isso foi alcançado, mas depois sabotado pelo Reino Unido. Bem, agora vamos avançar. Estamos chegando ao 4º aniversário. A Rússia, segundo Putin, tem pelo menos 700 mil soldados em solo ucraniano. Isso representa um aumento de 4 a 5 vezes em relação ao que tinham em fevereiro de 2022. E em termos de forças terrestres totais, eles dobraram, ou até mais do que dobraram, na verdade. Ouvi outros relatos de que o total das forças terrestres chega a cerca de 1,3 a 1,5 milhão. Isso é significativo. E eles ainda têm uma enorme força de reserva a qual podem recorrer. É por isso que a Rússia sempre se refere a isso como uma operação militar especial. Não foi necessária a mobilização da sociedade. E vamos colocar esses números em perspectiva. Neste momento, a Rússia está gastando cerca de 6% de seu produto interno bruto com a guerra, com a indústria de defesa. Os Estados Unidos, que nem estão diretamente envolvidos, mas fornecem apoio, gastam cerca de 3 a 4% de seu PIB em defesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Grande Guerra Patriótica, cerca de 40% da economia dos Estados Unidos foi dedicada ao esforço militar. E acredito que os números eram semelhantes, se não maiores, na União Soviética. Essa é a diferença. É isso que separa uma operação militar especial de uma guerra em grande escala, de uma mobilização total. Vladimir Putin, em seu discurso e sessão de perguntas e respostas de fim de ano, pareceu extremamente confiante de que a Rússia seria capaz de concluir sua campanha militar na Ucrânia sem necessidade de nova mobilização ou de mudar a natureza da guerra. A Rússia desfruta de vantagens em todos os fronts, seja na produção de projéteis de artilharia, canos e canos de reposição para peças de artilharia, drones de vários tipos, aeronaves de combate, tanques ou veículos blindados de transporte de tropas. Eles superaram e ultrapassaram a OTAN como um todo em todas essas áreas. Isso causou pânico dentro da OTAN e gerou muita retórica beligerante e agressiva, mas até agora a realidade ainda não os atingiu com força suficiente para fazê-los recuar e admitir: não conseguimos acompanhar os russos. Eles estão muito à nossa frente. Nas últimas semanas, vimos a União Europeia não apenas falar sobre apreender essa frota sombria que está tomando seus petroleiros, de forma semelhante ao que os Estados Unidos estão fazendo com os petroleiros venezuelanos no Caribe, mas também realizar, ou pelo menos estar ligada, ataques diretos, como o ocorrido contra um petroleiro russo no Mediterrâneo. Agora dizem que são drones ucranianos, mas acho muito difícil acreditar que isso esteja sendo feito apenas pela Ucrânia ou sem a contribuição ucraniana e assistência europeia. Portanto, esses são ataques mais diretos contra embarcações civis russas.
Ao mesmo tempo, ouvimos quase toda semana generais britânicos ou franceses dizendo que precisamos nos preparar para sacrificar nossos filhos e filhas em uma guerra com a Rússia. E enquanto tudo isso acontece, parece que estamos caminhando para uma guerra direta com a Rússia, sem as capacidades necessárias, o que já é um problema em si. E vemos também os russos se preparando para isso, ao que tudo indica. Preparing for this, it seems. I mean, rhetorically, we hear Putin referring to this, but also. Quer dizer, retoricamente, ouvimos o Putin se referir a isso, mas as capacidades também estão sendo ampliadas. O enorme número de mísseis, drones e o míssil Oreshnik, que é uma arma muito poderosa e parece voltada exclusivamente contra os europeus, já que os russos não querem usá-la na Ucrânia. Você acha que estamos caminhando para uma guerra direta entre os europeus e os russos? E como você acha que os Estados Unidos reagiriam a isso? Porque os Estados Unidos também parecem estar um pouco dentro, um pouco fora, ou pelo menos entregando a guerra aos europeus. Bem, estamos em uma posição diferente de, digamos, se voltássemos a 1939 ou 40-41, quando os países europeus realmente tinham uma base militar e industrial. Não era só a Alemanha, eles podiam produzir armas, aço, motores de avião. O Reino Unido, por exemplo, estava fazendo um trabalho fantástico construindo motores de avião de última geração, o que o sustentou durante a Batalha da Grã-Bretanha. A Europa não está nessa condição agora. É exatamente o oposto. Eles falam com firmeza, mas não conseguem agir. Você viu que houve uma luta de boxe no sábado nos Estados Unidos? Pois é, tinha um cara, meio que um boxeador autodeclarado das redes sociais. Ele lutou contra o Mike Tyson e venceu o Mike Tyson. O nome dele é Jake alguma coisa. Mike Tyson beat Mike Tyson. His name's Jake something or other. Jake Paul, Jake Paul, yeah. And then he got in the ring with a Jake Paul. E então ele entrou no ringue com um boxeador peso pesado de verdade. E esse boxeador peso pesado de verdade quebrou a mandíbula de Jake Paul dos dois lados, a ponto de no lado esquerdo da boca, os dentes estarem apontando para dentro. Isso é a Europa. A Europa fala alto, espalha muita propaganda, mas se tiver que entrar no ringue com a Rússia vai nocauteá-la. E rápido. Porque a Europa não tem força ofensiva para bater de frente com a Rússia. E essa ideia de que a Rússia quer entrar e conquistar a Europa é tipo por quê? Quero dizer, sabe, volte aos tempos do pintor de paredes chamado Adolf. Ele escreveu sobre Lebensraum, querendo expansão, novo espaço para o povo alemão se estabelecer. Ou sabe, pode-se argumentar a falta de recursos. You could argue, the absence of resources. We need oil, we need gas, we need diamonds, who knows what. Precisamos de petróleo, precisamos de gás, precisamos de diamantes. Quem sabe do que mais? Não há nada na Europa de que a Rússia precise. A única coisa que a Rússia quer em relação à Europa é: deixem-nos em paz. Parem de se meter em nossos assuntos internos, sigam seu próprio caminho, façam o que quiserem, mas nos deixem em paz. A Rússia não está tentando expandir seu território. Pelo amor de Deus, eles cobrem 11 fusos horários. E não precisam de recursos de ninguém, especialmente, você sabe, dos letões, estonianos, lituanos. Os russos vão vir atrás de nós. Eles não têm nada de que a Rússia precise, queira ou deseje. É quase como se a Europa estivesse convencida de que precisa usar essa ameaça externa para justificar políticas que, se fossem deixadas à decisão do povo, seriam rejeitadas num piscar de olhos. Então, eu vejo a Europa tentando tropeçar em uma guerra. Vimos esses incidentes recentes, desde, como você mencionou, o ataque ao petroleiro no Mediterrâneo, até um navio apreendido no Mar Báltico. E então houve o assassinato daquele general russo ontem, uma bomba colocada em seu carro. Acho que as digitais de tudo isso são dos britânicos, que estão fazendo o possível para provocar uma guerra, esperando que os Estados Unidos entrem e os resgatem. Mas não vejo Donald Trump com disposição, esse Burr, ou francamente com todas as forças militares Kent estacionadas na costa da Venezuela, os Estados Unidos não têm muito com o que responder. But it seems for so long that
Mas parece que por tanto tempo, na Europa, eles abraçaram narrativas que estão muito distantes da realidade. Por 3 anos e meio, nos disseram que a Rússia estava vencendo, até que não estava mais. Disseram que o governo de Zelensky era uma democracia pura, sem corrupção, até que deixou de ser. Depois, é claro, ouvimos que a Rússia pode conquistar toda a Europa, que o Nord Stream provavelmente foi obra dos russos. Depois de um tempo, toda essa narrativa de uma invasão não provocada passa a parecer tola. E a ideia de que a OTAN não teve nada a ver com o início dessa guerra. Essa narrativa se afasta demais da realidade. Você provavelmente já viu as notícias agora sobre a União Europeia indo a grandes extremos para silenciar críticos, chegando até a sancionar um coronel do exército, Jacques Vaux. Sim, eu já o recebi neste canal várias vezes também. O principal argumento era que ele está espalhando propaganda, e citaram o fato de ele ter mencionado Arestovich, o ex-assessor de Zelensky. Então, é bastante absurdo que estejam indo a tais extremos só porque não concordam com a análise dele. Congelam as contas bancárias dele, impõem uma proibição de viagem. Quero dizer, isso é muito radical. E se você também colocar isso no contexto de como eles estão ignorando suas próprias regras para congelar ou roubar permanentemente ativos russos e da forma como estão atacando o transporte marítimo civil da Rússia, como é que se entende isso, especialmente os ataques ao Coronel Vaux? Bem, eu volto para, não tenho certeza de como chamar, os bons e velhos tempos ou os maus e velhos tempos da Guerra Fria, quando a União Soviética ficou cada vez mais desesperada para silenciar a oposição e controlar a narrativa, o efeito foi exatamente o oposto. Isso trouxe mais atenção ao problema, minou a credibilidade soviética e fortaleceu a imagem do Ocidente ao redor do mundo. Mas hoje estamos vendo o contrário. É o Ocidente que está tentando controlar as narrativas, silenciar a dissidência e impedir que alguém diga a verdade. É a Rússia que acabou se tornando mais um refúgio para a liberdade de expressão, apesar das alegações dos Estados Unidos de que a Rússia seria algum tipo de Estado autoritário. Russia is some sort of authoritarian state. I wrote last night about this. Escrevi sobre isso ontem à noite. Ontem saiu um artigo no New York Times sobre o vice-chefe de gabinete de Putin, um homem chamado Dmitry Kozak. Segundo o artigo, em fevereiro de 2022, 2 dias após o início da operação militar especial, Vladimir Putin ordenou que Kozak ligasse para os ucranianos e tentasse estabelecer um acordo negociado. Segundo relatos, Kozak disse a Putin para ir para o inferno, que não iria fazer isso, dizendo, "Você não pode me dizer o que fazer, isso está errado, você pode me atirar." O artigo afirmou que ele disse a Putin que poderia atirar ou prendê-lo. E de acordo com essa mesma matéria, Kozak se aposentou do cargo de vice-chefe de gabinete de Putin em setembro deste ano. Agora, Alexander Mikouros me enviou uma nota mais cedo hoje, achando que era setembro de 2022. Mas fosse setembro de 2022 ou apenas deste ano. E, novamente, o artigo escrito pelo ex-chefe de redação do New York Times insistia que foi neste ano. 44 meses depois de esse tal de Kozak ter sido insubordinado ao presidente Vladimir Putin, que o Ocidente diz ser um tirano, um autoritário, um assassino, um sujeito que não tolera dissidência, nos dizem que o próprio vice-chefe de gabinete dele discordou dele, foi insubordinado, e Putin não o mandou matar, não o mandou prender, não o agarrou e o arrastou até o topo de uma das torres em forma de cebola da Catedral de São Basílio, lá na Praça Vermelha, para jogá-lo de lá. Eles não o torturaram, deixaram-no continuar no cargo e ele teve uma festa de aposentadoria 44 meses depois de ter sido insubordinado. 44 months after he was insubordinate. So, right off the bat, you're going, gee, this... Logo de cara, você pensa, poxa, isso parece enfraquecer aquela narrativa de Vladimir Putin como um autoritário sanguinário e maníaco. Na verdade, parece que ele permitiu dissidência até dentro do próprio governo. Veja como Donald Trump tratou Elon Musk.
Trump não tolerava nenhum tipo de oposição, nem por um segundo. O que estou destacando aqui é como o esforço do Ocidente para controlar a narrativa está fracassando em todos os aspectos. Eles não conseguem decidir se Putin é tão fraco que a qualquer momento seu governo vai desmoronar, que ele enfrenta tanta oposição interna que não há como sobreviver, ou por outro lado, se ele é como um incrível Hulk, que não pode ser detido, é imparável e precisamos detê-lo porque representa uma ameaça para o futuro. É como assistir a uma partida de tênis. Vai e volta, mas ninguém marca ponto no processo. Back, forth, but nobody scores any points in the process. Yeah, no, that's a very consistent thing. Sim, isso é algo muito constante na cobertura sobre a Rússia, e não apenas nos últimos anos ou décadas, mas há séculos. Ela é sempre retratada como ao mesmo tempo desesperadamente fraca, prestes a desmoronar, e incrivelmente poderosa, pronta para conquistar toda a Europa. E essa mudança de tom acontece de um dia para o outro. Num dia, dizem que a economia está em colapso, que Putin está morrendo de alguma nova doença, que a elite política e os oligarcas estão se voltando contra ele, que o povo vai se rebelar, que ele está ficando sem mísseis. E no dia seguinte, todos precisam ter cuidado, porque ele pode marchar sobre Berlim ou Paris. Então é algo bastante singular. E como você disse, não há consistência. A única coisa consistente é que se for desesperadamente fraco, precisamos lutar um pouco mais. Se for invadir a Europa depois, temos que continuar lutando um pouco mais. Então o ponto em comum é sempre, vamos continuar o trabalho. O mesmo acontece com a Ucrânia e a OTAN. Ou seja, precisamos colocar a Ucrânia na OTAN, porque a Rússia nunca ousaria atacar a OTAN. Mas também precisamos ajudar a Ucrânia, porque assim que conquistarem a Ucrânia, atacarão a OTAN. Ou seja, querem as duas coisas ao mesmo tempo. E claro, há uma enorme inconsistência nessa narrativa. Não me lembro se foi você ou Alex Cranor, ou talvez você entrevistando Alex Cranor, tentando explicar as raízes europeias, especialmente na Grã-Bretanha, do ódio em relação à Rússia. E eu me lembro de um livro que fazia referência ao período em torno de 1840 ou 1850, que foi realmente quando esse ódio à Rússia criou raízes. Você se lembra do nome desse livro? Sim, eu escrevi um livro sobre russofobia, e cito esse. Há um que foi publicado em 1950 sobre o assunto, mas muita coisa já havia sido escrita na Grã-Bretanha, na década de 1830 sobre russofobia, onde se levantava a questão, por que confrontamos a Rússia o tempo todo? Nós exageramos a ameaça, e isso vai contra o nosso próprio interesse nacional. Deixe-me interromper aí. Faça uma divulgação. Qual era o título do seu livro? Russofobia, propaganda política no sistema internacional. Algo nesse sentido. E qual foi a sua principal conclusão? Bem, sempre existe uma narrativa. Então, se você observar, por exemplo, a Guerra da Crimeia, em meados do século XIX, naquela época, antes disso, a Turquia ou os otomanos tinham uma reputação muito negativa por causa do que faziam com os gregos. Mas assim que entraram em guerra com os russos, uma nova narrativa foi criada. Imediatamente, os otomanos se tornaram as vítimas. Os russos eram, obviamente, os agressores. E os franceses e britânicos foram então retratados como esses cavaleiros altruístas em armaduras reluzentes, vindo salvar a vítima. Então você sempre tem esses papéis que cada lado desempenha. E claro, é isso que vemos nesse conflito também. A Ucrânia é a vítima, a Rússia é o vilão, e a OTAN está apenas aqui para ajudar. É praticamente o mesmo roteiro, sem nenhum interesse próprio, claro. Como se a OTAN não tivesse tomado o governo ucraniano em 2014 e basicamente usado contra os russos. Mas eu queria te perguntar, como você vê a posição americana daqui para frente? Eles estão bastante divididos internamente. Parece que Witkoff e Kushner estão seguindo um caminho bem diferente do de Rubio, por exemplo. Como essa luta interna está moldando a política externa dos Estados Unidos?
Well, I think let's focus first. I think there's an economic. Bem, eu acho que vamos nos concentrar primeiro. Há um lado econômico, ou melhor, o lado do negócio em si. E é aí que acredito que Witkoff, Kushner e Dmitriev estão focados. Isso foge um pouco da agenda tradicional, digamos assim, de política externa. Espere um segundo, Rick Sanchez está ligando. Eu retorno a ligação daqui a pouco. Se você voltar e observar, quando Henry Kissinger ocupava ao mesmo tempo os cargos de secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional, ele definia a agenda. Em conjunto com Nixon, ele a estabelecia e todos seguiam. Mas não é isso que estamos vendo hoje. Mesmo que Rubio tenha os cargos de secretário de Estado, conselheiro de Segurança Nacional e chefe da USAID, seu poder é na verdade bastante limitado, porque aí está Steve Witkoff, um velho amigo de golfe de Trump. He's an old golfing buddy of Trump. You know, I've said tongue in cheek that maybe what Rubio needs to do is. Sabe, eu disse em tom de brincadeira que talvez o que o Rubio precise fazer é melhorar seu jogo de golfe e sair mais vezes para jogar com o Trump, onde ele pode conversar com ele e talvez tentar ter um pouco de controle. Rubio claramente representa a posição do establishment de Washington. Agora, há algumas coisas acontecendo abaixo da superfície. Uma delas, bem, eu dei uma entrevista na semana passada, ou talvez na anterior, com John Kiriakou. John trabalhava na RT, Russia Today, e tinha um programa chamado The Whistleblowers. Pois bem, eis que cerca de uma quinta-feira atrás, não, já fazem 2 semanas, eu voltei ao programa. E eu disse, ei, achei que você tivesse que sair por causa das sanções. E ele respondeu, elas foram suspensas. So the United States has lifted sanctions on RT. Então os Estados Unidos suspenderam as sanções contra a RT, que levaram pessoas como Garland Nixon a serem tiradas do ar, Kiriakou a ser tirado do ar, e Scott Ritter, que agora tem um trabalho fixo com a RT. Portanto, parece que essas sanções foram suspensas. A administração Trump não está dando muita importância a isso. E mesmo que Donald Trump, digamos que Witkoff e Kushner façam um acordo com os russos, e os russos digam a Trump, tudo bem, nós aprovamos, a menos que esse acordo, como parte do trato, estipule que ele deve ser apresentado ao Senado dos Estados Unidos e ratificado como um tratado entre os Estados Unidos e a Rússia não vai concordar com nada. Porque, na realidade, se Trump simplesmente assinar, o Deep State, o establishment, vai simplesmente descartar isso como algo sem significado. Dismiss it as meaningless. That's just Trump's private deal. Esse é apenas um acordo particular do Trump. E qualquer coisa que o Trump aceite, uma vez que ele se for, e ele vai embora um dia, seja por causas naturais ou quando seu mandato terminar, quem vier depois não é obrigado a continuar ou manter esse acordo com a Rússia. Então seria como outro Minsk II, apenas uma parada conveniente para a Ucrânia se reabastecer, se reorganizar e se rearmar. É por isso que acho que se dá atenção demais no que eles concordaram. Eles cederam nisso. Isso não importa. Porque a menos que a Rússia e os Estados Unidos concordem em uma relação de tratado, e até que esse tratado seja ratificado pelo Senado dos Irmãos, não há acordo entre os Estados Unidos e a Rússia que vale o papel em que está escrito. É por isso que acho tão estranho que os Estados Unidos estejam pressionando a Ucrânia a aceitar que não vai entrar na OTAN. Porque, no fim das contas, os russos realmente não confiariam em nada que estivesse apenas no papel. Eles tinham a neutralidade na Constituição, por lei, e os ucranianos poderiam simplesmente mudá-la. Acho que eles prefeririam ter um tratado assinado com os Estados Unidos, algo mais sólido. Mas, agora, recebendo notícias de que Washington acredita que estamos perto de um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia. Enquanto isso, ouvimos do lado russo que quaisquer conversas ou emendas que os Estados Unidos tenham feito ao acordo depois de se reunirem com os europeus e os ucranianos, na verdade, os afastaram ainda mais de um entendimento. Então, enquanto os americanos sugerem que estamos nos aproximando de um acordo,
os russos dizem que estamos nos afastando dele. Como você avalia isso? É que eles não sabem do que estão falando? Ou é uma questão de controlar a mídia? Ou isso é apenas um comportamento normal, Negociamão, ao que parece? Normal negotiations, it seems. Yeah, I'm fond of quoting Ray McGovern on Sim, eu gosto de citar o Ray McGovern sobre isso. Sabe, o Ray passou muitos anos bem no centro da análise da Rússia, então União Soviética, pela CIA. Ele disse, ei, ouça o que os russos dizem e depois observe o que eles fazem. Pois bem, os russos não têm sido ambíguos. Eles não têm tentado confundir as coisas. Têm sido muito claros sobre qual é a posição deles. E o Ocidente, em vez de aceitar isso, continua tentando redefinir tudo de um jeito que se encaixe em nossos próprios objetivos estreitos. Eu continuo afirmando que não há um desejo sincero, por parte de ninguém em posições de liderança na Europa ou nos Estados Unidos, de ter uma relação normal com a Rússia. Uma relação baseada em respeito mútuo, cooperação econômica e colaboração. Em vez disso, o objetivo final dos Estados Unidos continua sendo a subjugação da Rússia, usando a Rússia como uma ferramenta para enfrentar a China e contê-la. E embora esse tenha sido o objetivo declarado dos Estados Unidos e tenha sido estabelecido nos documentos da Rand Corporation sobre esse assunto em particular, os fatos concretos, especialmente em relação ao desenvolvimento da China e ao seu poder econômico, mostram que ela está superando os Estados Unidos em quase todas as capacidades industriais, no controle de cadeias de suprimentos essenciais e em sua parceria econômica, política e militar com a Rússia. E essa parceria não é temporária, sabe? Isso não é um caso passageiro entre Rússia e China. Eles decidiram se casar. They've decided to get married. They've bought furniture together. Eles compraram móveis juntos, compraram uma casa juntos, estão se mudando. E veja, eles fizeram votos essencialmente para o bem ou para o mal, porque reconhecem que enfrentam uma ameaça do Ocidente que é potencialmente maligna, potencialmente perigosa. Ainda assim, as principais vantagens, tanto econômicas quanto militares, estão com a Rússia e a China, não com o Ocidente. Estamos testemunhando o fim do Império Colonial que começou a surgir no século XIV e realmente ganhou força no século XV. Nos séculos XV e XVI, havia essa competição com o Império Otomano, que estava em declínio. Mas, na verdade, quando chegamos aos séculos XIX e XX, esse foi o auge das realizações europeias. That was the pinnacle of European accomplishments. Sabe, os avanços da ciência aconteceram na Europa no século XIX, não nos Estados Unidos, nem na Ásia. Da mesma forma, foi lá que a Revolução Industrial se concentrou. Mas agora, o que a Europa tem a oferecer? Basta parar e perguntar, a Europa pode oferecer algo de que a Rússia ou a China precisem? Ou os Estados Unidos, nesse caso? Existe algo que a Europa possua como recurso essencial, tecnologia essencial, talento essencial? Não. A resposta é não, nada. Eles se tornaram irrelevantes. E sabe, os líderes europeus estão tendo muita dificuldade em lidar. Sabe, o momento unipolar está se desintegrando agora. Essa é a aspiração dos Estados Unidos e da União Europeia de estabelecer uma espécie de hegemonia coletiva em todo o mundo. A suposição de muitos europeus é que, bem, se estamos novamente em conflito com a Rússia, temos que recuar para o antigo arranjo da Guerra Fria, de que os Estados Unidos e a Europa se aliarão e esperarão pelos russos, porque coletivamente somos muito mais fortes. O que eles não percebem, porém, é que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, na verdade, gostariam de se afastar da Europa. Eles querem ver They both want to look towards Asia. Então toda essa conversa sobre querer invadir a Polônia e a Alemanha não faz sentido. Como você disse antes, não há recursos interessantes. A única coisa que se ganharia seria um monte de terra cheia de pessoas que não querem você lá.
é bastante absurdo. Sendo honesto, eu interpreto essa afirmação sobre a Rússia planejar um ataque como significando que a Rússia pode começar a responder às escaladas que estamos fazendo. Sabe, estamos apreendendo os navios deles. Se lançássemos alguns mísseis terroristas em Moscou, eles poderiam nos atacar. Então precisamos dissuadi-los de responder às nossas próprias escaladas. Let's think about Vamos pensar sobre a ignorância histórica refletida nesse tipo de atitude. Porque há esse discurso, se apenas fornecermos à Ucrânia alguns mísseis Taurus e talvez alguns outros mísseis de cruzeiro dos Estados Unidos, isso mudaria o rumo da guerra. Ignorando o fato de que, se observarmos quantos mísseis, foguetes e bombas a Rússia lançou contra a Ucrânia ao longo dos últimos 44 meses, um volume impressionante, isso causou danos significativos à Ucrânia, mas não a ponto de o país entrar em colapso. Pois bem, de forma semelhante, alguém pode argumentar que o Ocidente, junto com a Ucrânia, conseguiria produzir sequer uma fração desse volume de mísseis e lançá-los contra a Rússia? Não, esquecendo isso, vamos supor o pior cenário. Vamos supor que a Ucrânia consiga esses mísseis e comece a atacar. Esses mísseis têm um alcance de cerca de 480 a 640 quilômetros. Existe algo chamado Montes Urais, na Rússia. Assim como os soviéticos fizeram depois de serem atacados pela Alemanha na Operação Barbarossa, em junho de 1941, eles literalmente empacotaram as fábricas no Donbass e as moveram para o leste dos Montes Urais, onde os alemães não podiam alcançá-las. E francamente, se o governo russo atual decidisse fazer isso, poderia transferir tudo para lugares que o Ocidente não conseguiria atingir. O Ocidente continua esquecendo que a Rússia se estende por 11 fusos horários. Russia covers 11 time zones. And they can actually locate troops. E eles podem realmente posicionar tropas e instalações em locais onde não podem ser atingidos. Enquanto na Ucrânia, não há um único pedaço de terra onde possam montar um campo de treinamento, reunir soldados com segurança e treiná-los sem serem atacados e destruídos. Eles não podem simplesmente continuar avançando para o oeste, porque aí estariam na Polônia ou na Alemanha. Portanto, simplesmente não há um caminho militar viável para a Ucrânia. Ponto final. É uma fantasia tola. Mas veja, a Rússia está avançando. Eles continuam a avançar. Eles não têm nenhuma restrição de tempo. Não há um relógio correndo dizendo, vocês precisam terminar nos próximos 30 segundos. Eu sei que há uma certa frustração entre alguns dos militares com quem conversei. Eles tendem a ser mais do pessoal alistado. Sentem que têm lutado com as mãos amarradas e querem ser liberados para poder atacar a Ucrânia com tudo. Mas é por isso que, sabe, o Putin está na posição em que está. Ele tenta equilibrar o progresso militar com a manutenção da imagem diplomática da Rússia, sem descer ao nível mais baixo. Acho que o que estamos vendo agora é um ponto de virada decisivo na guerra. A Rússia está agora focada em isolar Odessa, derrubando pontes que conectam Odessa à Romênia, por exemplo. E ao fazer isso, eles estão preparando o terreno. A Rússia vai assumir o controle de Odessa. Eles vão assumir o controle de Nikolaev. Acho que também vão assumir o controle de Kiev. E então, depois de garantirem essas áreas, voltarão com outra proposta aos ucranianos para negociar. Só que desta vez, como a Ucrânia tem autorizado ataques contra navios russos no Mar Negro, e a Rússia anteriormente havia evitado fechar o porto de Odessa, isso agora, como Putin deixou claro, pesa more. Como é twice that text darmes, deixa des, is Ucrânia vai importante no vitkling de Nuki. Ukraine is going to have an important economic lifeline cut off. Essa é a parte frustrante aqui na Europa. É aquela mentalidade de ou você está conosco ou contra nós. A mentalidade de Bush. Ela é realmente dominante aqui. Então, se você critica os ataques aos navios russos, por exemplo, dizem, então você está apoiando a Rússia. Essa é a lógica, mas eles não entendem o que estão fazendo.
Claro que agora vão perder Nikolaev e Odessa. É a mesma coisa se você critica qualquer uma das ações deles. A expansão, os ataques diretos à Rússia. Eles não percebem que estamos, na verdade, nos destruindo com isso. Tudo o que estamos fazendo agora terá consequências. All the things we're doing now will have a consequence. And this is not ideal when the opponent... E isso não é o ideal, quando o oponente está com todas as cartas na mão. Você quer, assim que perceber isso acontecendo, reduzir a escala. Quer encontrar um novo status quo antes que as coisas piorem amanhã. E elas estão piorando amanhã. Mas você mencionou Odessa, e tudo está desmoronando. Como você vê as próximas semanas e meses se desenrolando? Porque veja, os ucranianos já estiveram em uma posição fraca antes. O Ocidente fez o possível para reverter a situação, mas parece que não temos muitas cartas restantes para jogar aqui. E as coisas estão realmente passando de ruim para pior bem rapidamente. Você vê um colapso se aproximando? In Ukraine, do you see a collapse coming or? Yeah, I do. I mean, look, the most important... Sim, eu concordo. Quer dizer, veja, a coisa mais importante que a Ucrânia precisa para deter os russos é mão de obra treinada. Com base em, e essas não são fontes russas, são fontes ocidentais, a Ucrânia está perdendo entre baixas de combate, mortos e feridos, e deserções no mínimo 60 mil soldados por mês. Então, se você multiplicar isso por um ano, são 720 mil por ano, quase 1 milhão de homens. Se você está perdendo tantos assim, precisa ter uma taxa de reposição, o que significa que é necessário recrutar entre 700 e 800 mil homens. Mas a realidade do recrutamento é que o número é inferior a 20 mil por mês. E mesmo quando são recrutados, um exército moderno exige que as tropas recebam cerca de 6 meses de treinamento. Gets about 6 months of training. The first 3 months are just basic training, learning how to... Sabe, os primeiros 3 meses são apenas treinamento básico. Aprender a fazer parte de uma unidade militar, a marchar, a entrar em forma fisicamente. E depois desse período de 3 meses, você passa pelo que chamam de treinamento individual avançado, onde é treinado para sua missão específica. Porque é uma coisa se você está cozinhando ou se é um socorrista, é outra completamente diferente se está disparando um morteiro ou designado para uma unidade de artilharia. Como você sabe ajustar a elevação de um determinado obuseiro, por exemplo? Ou talvez seja treinado para operar um drone ou dirigir um tanque. E nesses 3 meses você não se torna proficiente. Apenas se familiariza o suficiente para então ir ao campo de batalha e começar a adquirir experiência real. Isso é um processo, não é algo que acontece apenas uma vez. Quando você inicia esse processo de recrutamento e treinamento, completa os 6 meses inteiros de treinamento, o mínimo, e depois integra as pessoas nas unidades, isso precisa continuar. A Ucrânia não tem isso. Então, sem esse sistema, eles continuarão ficando para trás, porque a Rússia tem esse processo bem estabelecido. Há pelo menos 30 mil recrutas por mês. E além disso, eles estão recebendo soldados que assinam contratos, voluntários que fazem isso porque podem ganhar algum dinheiro dessa forma, e ainda há as forças já existentes no terreno. E os russos, apesar da propaganda ocidental dizer o contrário, não estão sofrendo baixas em massa. Portanto, eles têm uma vantagem, já que estão perdendo muito menos soldados do que os ucranianos. Eles têm uma linha de suprimento completa e intacta para tudo o que precisam para lutar na guerra. Em contraste, a Ucrânia não tem. Então agora, com os russos tendo, sabe, entre 700 mil e 800 mil homens espalhados ao longo daquela frente de 1000 milhas, a Rússia tem o luxo de lançar ataques em regiões que estão desprotegidas e forçar os ucranianos a correr para aquele setor. E quando eles correm para lá, os russos então atacam o setor que eles acabaram de deixar. Por causa de tudo isso, você vai ver um colapso da frente ucraniana em direção ao rio Dnieper. Eu não ficaria surpreso se, até o final de fevereiro, a Rússia estivesse encostada no rio Dnieper, pelo menos a partir de Zaporozhye, começando a avançar para o norte em direção a Dnipropetrovsk.
And this is why the Russians do not want a ceasefire. É por isso que os russos não querem um cessar-fogo, porque os números de desgaste agora estão muito a favor deles. Como você disse, os ucranianos precisam recrutar muita gente das ruas. Eles não têm tempo para oferecer um treinamento adequado. Simplesmente os enviam para a linha de frente. E por causa disso, sofrem grandes perdas, já que não estão devidamente preparados. As linhas de suprimento deles não são seguras o suficiente e há problemas de logística. Então, se lhes dessem 2 ou 3 meses de folga, poderiam oferecer pelo menos um treinamento básico a muitos dos novos soldados. Poderiam começar a preencher as lacunas e melhorar a logística. Então, de repente, as taxas de atrito poderiam melhorar, e então voltaríamos a algo mais estável. Bem, não estável ou igual, mas pelo menos mais igual, em termos de taxas de baixas. E acho que é isso que os europeus realmente esperam. Mas o problema é que eles são muito transparentes. Estão dizendo isso mais ou menos abertamente. Isso saiu na mídia britânica, foi ontem, que bem, a Ucrânia está perdendo. Mas a boa notícia é que ainda está lutando. O que não é uma boa notícia. Por que alguém gostaria que eles perdessem mais devagar, se isso só significa perder mais pessoas, mais infraestrutura e mais território? É essa ideia de que, enquanto estiverem matando russos, então sabe, temos que continuar com isso. Yeah, they remind me of that, I've been using the film Eles me lembram disso. Sabe, eu tenho usado a referência do filme de Jim Carrey, em Debbie Lloyd. Não sei se você já viu. Ah, viu? Então, Jim Carrey interpreta um personagem com inteligência limitada e pouca consciência social. E em uma cena famosa, uma mulher linda com quem ele quer se relacionar, ele diz, e quanto a nós, a gente ficar junto? E ela responde, não, isso simplesmente não vai acontecer. E ele pergunta, então quais são as minhas chances? 1 em 10, 1 em 100? E ela diz, não, mas tipo 1 em 1 milhão. E ele faz uma pausa e diz, então ainda tem uma chance, isso é a Europa. Disseram à Europa que ela tem uma chance em 1 milhão e ela responde, ótimo, cara, essas são ótimas probabilidades. Existe uma expressão que sempre penso. Sabe quando sai de um buraco? Pare de cavar. Essa é uma regra da gestão de crises. A primeira regra da gestão de crises. Sim, não estamos apenas destruindo a Ucrânia, estamos destruindo a Europa ao mesmo tempo. É isso. Não acho que isso é uma crise de liderança, para ser sincero. É bem triste que essa seja a estratégia, ou a falta de estratégia, que temos no momento. Enfim, você tem alguma consideração final antes de encerrarmos? Do you have any final thoughts before we wrap up? Yeah, no, I'm with you. I am completely puzzled. Sim, claro, estou com você. Fico completamente perplexo com as políticas autodestrutivas desses líderes europeus. Em vez de buscarem acesso mais barato a combustíveis, eles estão correndo para garantir que paguem preços mais altos por petróleo e gás. Durante todo esse tempo, vem fechando usinas nucleares. Sabe, você vai à Alemanha e depende de energia solar. Bem, eu passei muito tempo na Alemanha, mais de 23 anos, quando trabalhava com as Forças Armadas dos Estados-Unidos, especialmente Stuttgart. E sabe de uma coisa, em outubro e março escurece muito mais cedo do que em outros lugares. It's dark in Germany a lot earlier than in other places. And so solar power doesn't work too well in the dark. E então, a energia solar não funciona muito bem no escuro. É preciso muita luz do sol. E a Alemanha, diferente do meu estado, a Flórida, conhecida como Estado do Sol, nunca foi chamada assim. Então isso é apenas um exemplo do distanciamento da realidade. A única coisa que pode salvar a Europa, eu acho, é se o próprio povo se levantar de repente contra esses líderes malucos, expulsá-los e dizer, ei, queremos viver em paz com a Rússia, queremos ter economias prósperas e não queremos, sabe, usar o ódio aos estrangeiros como base para nossa política externa. Hatred of foreigners is a foundation for our foreign policy. Well, during the Cold War, Bem, durante a Guerra Fria, equilibrar a União Soviética era uma base sólida para a unidade dentro do Ocidente. Mas hoje em dia, os europeus estão provocando uma guerra com a Rússia, afastando a Índia e a China, até mesmo afastando os Estados Unidos e também fragmentando a Europa.
Eles se referem à Bélgica como um ativo da Rússia e vão punir todos, da República Tcheca, Eslováquia e Hungria, por não seguirem a linha. Isso não pode continuar para sempre, antes que acabemos nos destruindo. Então, sim, por todos os sonhos de voltar à Guerra Fria, acho que desta vez será muito diferente. Mas não há muita discussão, infelizmente, porque a OAI pode sancionar você por espalhar propaganda. Yeah, yeah. Well, Bem, vou me dar um presente de Natal antecipado. Vou entrar na internet e ver se consigo comprar o livro de Glenn Giesen, Russofobia. Russophobia. You should. A data de publicação foi janeiro de 2022, o que foi um momento infeliz para lançá-lo, porque no mês seguinte, fevereiro de 2022, não havia disposição para nenhum tipo de autocrítica. Então, qualquer pessoa que escrevesse um livro sobre russofobia naquela época era praticamente tratada como um pária. Bem, vamos apenas lembrar. Um profeta não tem honra em sua própria terra. Então você, meu amigo, é um profeta. Não apenas um professor, mas um professor profeta. Vou colocar isso no meu currículo. Muito obrigado. E sim, tenha um Feliz Natal. Merry Christmas. Sim, Feliz Natal para você também, Glenn.